começar o programa hoje com uma frase. Toda guerra é um inferno, mas se nós soubermos aproveitar as transformações que elas geram, sairemos muito melhores. Eu escutei essa frase hoje, que é do livro Responsabilidade Extrema, de Jocko Willink e Leif Babin. E ela me trouxe uma reflexão muito importante, que é com ela que eu quero começar o programa, já dando bom dia, boa tarde, seja muito bem-vindo e bem-vinda neste sábado. Hoje um sábado muito especial, eu trouxe uma pessoa que veio de última hora, mas ela veio muito ao encontro do que me aconteceu essa semana e é um bate-papo que tenho certeza que em algum momento vai tocar você. Persona Singular entrando no ar, com uma grata satisfação dos nossos patrocinadores, Cicobi Credial, Drogarias Bem Popular, Dueto Concept e Chic Bijus. Aliás, gente, como é de praxe, eu já vou convidar o Thiago para dar aquele close, que hoje eu vim vestida de gala, muito bem arrumada, com o look da Dueto Concept, que aliás a Dueto deixa qualquer mulher elegante com as roupas que ela tem lá. Do PP ao plus size, ela veste homem e mulher elegantemente bem. E também com as bijuterias da Chic Bijus, que tá aqui comigo, inclusive com esse brinco maravilhoso que eu tenho certeza que faria par com a roupa que eu tô usando. Mas como eu tô com fone de ouvido, não vai ser possível, né, gente? Meus patrocinadores aqui são de primeira linha. Cicobi Credial, que é muito mais que uma cooperativa. O Cicobi Credial faz você crescer e se transformar na vida. As Drogarias Bem Popular, que neste mês de abril estão completando um ano na sua filial aqui em Maravilha, ao lado do Amori Supermercados, e eles fazem esse programa acontecer. E chega de conversa, que eu quero entrar nessa conversa toda aqui, falando da minha convidada, que hoje ela veio ao encontro daquilo que eu disse que eu passei essa semana. Para quem me acompanha nas redes sociais, eu passei por uma situação de um lapso e eu simplesmente apaguei. Eu tive um apagão. Eu passei muito mal e eu tive uma crise de estresse. No primeiro momento nós imaginávamos que era dengue devido aos sintomas, mas foi diagnosticado um estresse agudo. E eu tive que parar, forçadamente. Isso para mim foi um caos, um pânico, e eu resolvi expor isso nas redes sociais. E a minha convidada hoje, ela escreveu para mim, dizendo que ela já tinha passado por isso, e ela deixou eternizada a história dela num livro. Por isso hoje ela veio aqui contar um pouquinho essa história, que é a minha convidada, Claudete Ferreira, também conhecida como TT Grunewald. Acertei? Tete Grunewald. Tete Grunewald, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Ivana, bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui no programa. Como eu falei, para mim era um sonho estar aqui, desde que eu vim morar em Maravilha em 2022. Eu queria estar presente, né, falar um pouco também da minha história. E então, como você falou, eu quero já aproveitar e te dar de presente. Uau! Para mim? Esse é o meu livro. Olha só, gente, ela escreveu, é o livro que eu falei, ó, Rompendo as Prisões, Claudete Ferreira. Isso. E Muito até eu quero obrigada. destacar aqui que na introdução do livro eu coloquei como frase, como amante da verdade e da sabedoria, não me curvaria diante de nenhuma mentira. Desculpa a adversidade, venci o vitimismo e me tornei a autora da minha história. Hoje sou de verdade e vivo de verdade. Dedico humildemente esse livro a todas as pessoas com o mesmo propósito. Então... Uau! Começamos bem esse programa, gente. Então, assim, quando eu vi a tua postagem, eu me identifiquei muito, porque em algum momento eu já estive nessa situação. E aí eu fui direcionada a estar escrevendo esse livro. E quando eu escrevi esse livro, eu sabia que ele não era só para mim, que era para mais mulheres, né? Então hoje estar aqui também é o cumprimento desse chamado. Ai, que lindo, gente! Já começamos com tudo, né? Olha, Tete, eu agradeço você primeiramente por ter aceito o convite de vir aqui falar. E já assim, comecei olhando aqui o livro e ele diz: este livro te ajudará
a identificar suas prisões emocionais e espirituais, entender como as prisões acontecem, como sair da prisão e como viver a liberdade plena. E acredite você ou não, mas nós somos os criadores das nossas próprias prisões, sim, principalmente emocionais. Sim, com certeza. São, assim, desde que a gente nasce, a gente vai aprendendo padrões, né, que vão se repetindo ao longo da nossa jornada. E tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente vai fazendo, vai criando crenças, né? Muitas das vezes essas crenças, elas vão nos limitando, né? Então, assim, para a gente mudar a nossa vida, a gente precisa mudar esses padrões, mudar essas crenças. Então, assim, por isso que a gente precisa deixar o vitimismo de lado, porque a gente só consegue a mudança quando a gente se dispõe a fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então, a gente não consegue mudar enquanto a gente acha que o outro é culpado. Tá, mas vamos lá, vamos começar do zero. Como é que tudo começou, essa história tua aí com o rompimento das prisões? O que te aprisionava? Então, primeiramente, para quem não te conhece, vamos lá, Tete, se apresente. Então, eu sou, meu nome é de casa, né, Claudete Grunewald, eu sou natural de Campoerê. Jura? Sim. Uau! Então, eu cresci em Santa Terezinha do Progresso, então muita gente às vezes me conhece. E aí, só que a minha história desde da minha infância, né, foi cheia de traumas, de sofrer abuso. Então, assim, por isso que eu digo assim, que eu por muito tempo eu vivi um padrão de vítima, né? Uhum. Então, assim, eu entendia que tudo que dava errado na minha vida era culpa dos outros, né? Porque por ter passado essa experiência de abuso, então você acaba sentindo medo, sentindo a culpa, né? Então, tudo isso são prisões, né, que eu identifiquei que eu estava vivendo. E enquanto eu achava que eu sair dessa prisão dependia dos outros, eu me aprisionava cada vez mais, né? Então, para você ter uma ideia, eu sofri abuso dos 8 aos 12 anos de idade. Uau! Em casa? E, na verdade, na casa da minha avó, né? Quando os meus pais iam trabalhar, eu ficava ali, então, assim, e não era, assim, algo que era todos os dias, né? Mas, assim, o relato que era entre essa idade. Mas foi só nesse tempo, se eu contar 8, 9, 10, 11, 4 anos. Mas eu revivi essa experiência na minha mente por muito mais tempo. Então, assim, toda vez que você não consegue se perdoar, se liberar de algo que aconteceu, sair daquele padrão, toda vez que é acionado um gatilho, você vive aquela sensação de abuso novamente e potencializa ela. Né? Então, assim, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a realmente entender a importância do perdão, né? De liberar o outro e também liberar a gente mesmo, porque muitas das vezes eu não me perdoava, porque eu achava que eu era culpada disso. Mas como você começou a praticar esse perdão? Então, foi quando eu entendi que ele era o único caminho. Porque às vezes a gente quer que os outros prestem atenção na gente e reconheçam a nossa força, o nosso valor. E muitas das vezes isso não acontece. Então, tipo, eu achei que muitas coisas na minha vida tinham sido resolvidas. Casei, construí uma família, quando estava tudo certo, aí sofri traição, aí desmoronou tudo de novo. Porque tem algo muito interessante, Tete, e me permite fazer um adendo aqui, que é o fato seguinte: 95% das nossas ações são inconscientes. Sim. Apenas 5% das nossas atitudes são conscientes. Embora a gente ache que esteja no controle, isso que você está relatando é muito importante que as pessoas saibam. Os nossos bloqueios, os nossos gatilhos, os nossos traumas, são eles que conduzem muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida. E às vezes a gente acha assim, por que isso está acontecendo comigo?
Que nem você está relatando, por que eu fui traída? Será que eu fiz algo errado? Será que... O que eu conduzi? Mas foi algo inconsciente que você veio trazendo na tua história, Sim, né? Muito baseado naquele abuso que você passou quando criança. sim. A gente tem que entender que tudo é frequência. Então, assim, a frequência ao qual eu estou conectada, ela vai trazer para mim aquilo que eu estou vibrando. Uhum. Então, se eu estou vibrando uma situação de abuso, então vai vir mais disso para mim. Ou vão abusar de mim, ou eu vou ser o abusador. Uhum. Uhum. Então, porque nunca é só de um lado, né? Então, assim, para a gente mudar qualquer coisa, a gente precisa primeiro compreender ao que eu estou conectado, né? Entender a frequência que eu estou. E aí depois tomar consciência, e aí o próximo passo é a gente se acolher. Porque muitas das vezes a gente tem vergonha do que acontece com a gente não quer que o outro saiba. Principalmente as nossas dores, a gente tampa com uma cortina e fala, não, isso não está acontecendo, mas no fundo está acontecendo e você precisa abrir para poder entender, né? A gente precisa se olhar como ser humano. E o que é ser humano? É entender que nós estamos aqui para evoluir. E para isso, nós precisamos acolher aquilo que nos acontece e compartilhar com o outro, porque é isso que vai nos fazer crescer e também permitir que o outro se acolha. Olha só o exemplo, né? Se eu não tivesse feito aquela postagem, a Tete não teria falado o que tinha acontecido com ela, não teríamos relatado, criado essa energia aqui para estar fazendo essa troca e trazer até vocês esse fato. A história dela me chamou muito a atenção, porque como ela está dizendo aqui, foi de um abuso. Tá tocando sino aqui, né? Porque esse programa foi gravado, mas ele é muito atual. Hoje é sexta-feira, o programa está indo ao ar no sábado, mas seguimos aqui na nossa conexão. E aí, como é que você foi identificando tudo isso? Então, foi quando eu entendi que, na verdade, foi assim, quando eu descobri a traição, aí eu me separei, eu fiquei 6 anos sozinha. Uau! E aí parecia que a minha vida estava tudo em ordem, né? E na época eu tinha o meu negócio próprio, eu era empresária, então tudo estava fluindo, né? Aparentemente. Aparentemente. E aí, só que eu tinha o sonho de construir uma nova família. E aí a família veio do jeito que eu queria, sabe? Mas na prática as coisas não fluíam, sabe? E aí eu comecei a me questionar, tipo, como que uma pessoa nova, diferente da primeira, e eu começo a viver os mesmos medos, as mesmas coisas, e aí isso começou a me incomodar. E aí eu comecei, então, a investir em autoconhecimento, em buscar conhecer quem eu era de verdade, buscar entender o que estava acontecendo. Então, fiz muitos cursos, né? Eu busquei, assim, entender a fundo cada prisão, o que é o medo, como ele é acionado, como que ele funciona para mim. Eu comecei a registrar muito. Tudo isso para você tentar se desbloquear do que estava acontecendo. Isso. E aí, a história do livro, como que surgiu? Foi quando eu estava, assim, numa crise que eu achava que eu ia morrer. Uau! Eu achava que, assim, tava mais de 40 dias com enxaqueca, que não passava, era muita dor de cabeça, e quem tem enxaqueca sabe, né? Não, daí você começa a achar vários diagnósticos, né? Sim. Parece que tudo é doença. Daí, será que é enxaqueca mesmo? Não é um câncer, um tumor, e, né? Tudo tu vai potencializando. E aí eu sentia até formigamento no lado esquerdo do corpo, e então assim tu vai somatizando. E aí, quando eu tava assim no auge dessa crise, achando assim, eu acho que eu vou morrer. Aí eu tive uma crise de ansiedade muito forte. E no meio da crise, eu vi esse livro. Jura? Eu tinha o título e era assim como se eu estivesse no céu,
tinha as nuvens assim, era uma brisa bem suave e eu vi o nome do livro. Gente, olha aqui, ó, eu me arrepiei inteira. Você vislumbrou esse livro todo? Sim. E aí você já sabia o que ia escrever nele? Na verdade, assim, daí ali eu recebi que o nome e qual era a orientação. Aham. Que tudo que eu estava passando não era para morte, era para vida, né? Choquei. E era para não ia só ser a minha cura, mas a cura de outras mulheres. Aham. E que era para mim escrever o livro. E ali eu comecei a me dedicar, isso foi em 2019, né? E aí eu comecei todos os dias de manhã, 5 horas da manhã, mesmo sem assim ter aquela inspiração para escrever, eu acordava e eu falava: Deus, o que é para mim escrever? E aí eu comecei a escrever, tanto que eu conto de alguns sonhos, visões que eu tive, eu conto aqui no livro também, conto a minha história, né? Algumas prisões, as crenças também, e como que eu compreendi isso, porque tudo, para a gente mudar, a gente precisa primeiro gerar luz. O que é gerar luz? É a gente compreender o que está acontecendo. Gente, deixa eu fazer um adendo nessa história toda aqui. Nós estamos no YouTube também, através do @Difusora Maravilha, e para você que está nos ouvindo, através da 90.3. Eu te convido a você acessar o nosso canal no YouTube, se inscrever, compartilhar essa história maravilhosa que a Tete está contando aqui, através que ela deixou registrado através do livro, mas o porquê de tudo isso. Eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que vai tocar o coração de alguém ou vai fazer com que essa história conecte com alguém. Envia essa história que nós deixamos gravada aqui hoje no YouTube para alguém. Porque muito mais do que contar uma história é fazer com que outras pessoas sejam transformadas através disso. Se possível, faz esse favorzinho para nós. Não custa nada, é só dar um like ali, é só encaminhar, porque certamente a história da Tete, a minha, ou quem sabe a sua, pode influenciar e inspirar outras pessoas a saírem dessa prisão que muitas vezes a gente cria na nossa cabeça. Eu cortei você porque eu acho fundamental e algumas histórias não podem se perder. Essa é uma delas. @Difusora Maravilha. Depois eu vou deixar as formas de você encontrar a Tete aqui para você também ter esse acesso. Mas essa história não pode se perder, tá? Me conta, e aí, beleza, você teve aquela inspiração para escrever o livro, foi lá, toda hora, e o que foi mudando na tua vida? Então, quando eu comecei a entender que se eu queria viver uma mudança, se eu queria viver a liberdade na minha vida, se eu queria viver a plenitude na minha vida, eu precisava eu olhar para mim, me compreender, me acolher e, mudar a partir de mim. Uhum. Não, porque às vezes a gente diz assim, quando o outro deixar de fazer aquilo, então daí eu vou mas a parte mais difícil é a gente mudar. A parte mais difícil é você... Olha, eu vou te falar, o bloqueio é algo muito ruim, mas é aquele cobertor que às vezes você diz, vou ficar aqui, ó, tá bom. É isso que acontece. Sim. Você sabe que a sua dor é ruim, mas às vezes você leva uma vida inteira carregando ela ali como se ela fosse aquele cobertorzinho que você leva, quentinho. Sim. Mas é o que te faz mal. Sim. É porque, na verdade, a gente quer se proteger, a gente não quer reviver aquilo que a gente viveu, que nos gerou dor. Sim, mas você repete os padrões. Eu não quero viver isso, mas eu fico repetindo o padrão a vida inteira. É igual tu te corta e tu vai ficar ali macetando na mesma ferida. Sim. É porque quando eu tenho medo que algo me aconteça, isso não vai me livrar de que aquilo aconteça, vai me empurrar para aquilo, vai me potencializar que isso aconteça. Exato. Porque o meu foco está ali. Exato. Eu não quero sofrer abuso. Não quero. Mas você tá tão vibrando naquilo que tudo que vem é abuso. Sim. Igual relacionamento. Eu fui traída. E eu não... Traição. Você fica com aquela coisa da traição e você repete os padrões inconscientemente. Sim. Por isso que eu disse. 95% das nossas ações são pautadas no subconsciente. Sim. E aí tem uma coisa assim que no meu livro eu falo muito de Deus, né? Porque eu vejo assim, Deus pra mim, ele é tudo, né? Então assim,
Só que não é aquele Deus da religião, né? Porque o Deus, ele é o que? Ele é tudo. Deus, ele é o Criador, ele é o universo, cada um pode se conectar com ele da sua maneira, né? Então, assim, as pessoas às vezes pegam uma verdade e aí condicionam essa verdade a uma coisa para querer também prender as pessoas. É que muita gente interpreta Deus como sendo aquele paizão que diz sim pra tudo, né? E não Não, Deus tá lá em cima e fala assim, não, filha, pode ir. Não, Deus não é assim. Deus não é isso. Deus é amor. É amor Mas e não é a permissão. justiça. É, justiça, não é permissão pra tudo aquilo que a gente quer, né? Então, o que é a questão da justiça? A gente não consegue escolher o que a gente vai colher. A gente escolhe o que a gente planta. Então, se eu tenho consciência do que eu planto, eu vou saber o que eu vou colher. Então, o que eu estou colhendo me dá um direcionamento do que eu estou plantando. Gente, é tipo a lei da natureza. Plantou milho, vai colher milho. Plantou soja, vai colher soja. Plantou amor, vai colher o quê? Amor. Mas nem sempre essa matemática se aplica como a gente imagina. Porque certamente você plantou amor em quase todas as tuas... Vamos lá, plantou amor nas tuas ações. Sim. Mas elas não vieram na exata proporção desse amor que você imaginava também. Sim. Vamos lá. Por que eu tô falando isso? Porque no teu dia a dia você não vai dizer assim, hoje eu vou ser uma pessoa má. Hoje vai ser o dia que eu vou fazer maldades. Não. Sim. Entendeu? Você planta aquela semente, mas como você estava dizendo, na vibração certa. Sim. É que às vezes a gente faz alguma coisa condicionada a algo. Eu vou fazer isso porque ele fez aquilo, né? E aí a nossa intenção é porque a gente espera às vezes que o outro faça algo. Exato, porque voltando na história do plantio, só para concluir, você vai plantar o milho, mas se você não regar, não colocar o nutriente certo, o milho não vai nascer. Não. Essa é a lógica. Sim, entende? Então, assim, é muito importante a gente saber qual é a intenção por trás daquilo que eu estou fazendo. Exato. Porque é isso que vai nutrir todo o restante, né? Então, quando a gente coloca uma sementinha lá na terra, a gente não precisa ir todo dia lá, olhar aquela planta e falar para ela, tu tem que nascer. Não, quando você planta na estação apropriada, a terra tem tudo o que aquela semente precisa para germinar. E o que fez a Tete frutificar? Quando que foi que a tua semente assim nasceu dessa história aqui? Sim. Então, assim, eu digo que a grande transformação na minha vida foi quando eu comecei, quando os números também começaram a falar muito comigo, né? Como assim? Conte-me mais sobre isso, os números. Que história é essa? Porque eu lancei esse livro em 2021. Uhum. E aí um tempo ele ficou guardado, né? Porque eu comecei muitas coisas não... Sabe assim? Não fluíram. E tinha um ponto de interrogação. Parecia assim que não era uma verdade completa. E aí onde que os números começaram a falar muito comigo. E aí eu comecei a pesquisar os números e aí eu senti assim como um chamado de fazer o curso, né, de numeróloga. E ali quando eu fiz o meu mapa numerológico e eu vi assim aqueles números, eu falei assim, nossa, era aquilo que acontecia comigo e que eu não conseguia encontrar a resposta em nada. Mas a numerologia com números? Sim. Gente, eu tô chocada. Eu preciso saber mais detalhes, gente. Se você tá achando isso papo meio doido, presta atenção, que matemática não erra, né? Não. Olha aí. Numerologia. Sim. Quem sabe até a gente pode ver um outro dia para falar só sobre esse assunto, né? De repente. Claro que eu quero, né? Porque eu adoro isso. Né? Mas assim, e ali eu consegui entender. Lembra que antes eu falei que eu senti como se eu fosse morrer? Aham. Então, fazendo o meu estudo, o meu mapa numerológico, eu vi que eu tinha a dívida kármica que tem ligação com a morte. Uau!
É um papo bem profundo, gente. Presta atenção. É muito profundo para uma mente vazia se você não prestar atenção, porque é um assunto profundo, né? Então, quando você for ler o livro, Ivana, você vai ver que tem uma parte onde eu conto que desde os meus 6 anos de idade eu escutava vozes que falavam para mim que era a morte que ela tinha vindo para me levar. Uhum. E isso sempre foi algo que eu tinha muito medo. E aí, quando eu vi no meu mapa que eu vim com essa dívida, o que isso às vezes diz? As pessoas às vezes chamam de karma, né? São coisas que a gente fez em outras vidas, né? Que a gente traz como memória, porque a nossa alma, ela é eterna. A nossa alma, ela não morre, né? Então, assim, o que morre é o nosso corpo, né? Então, assim, e eu trouxe isso para ser trabalhado nessa existência. Então, a minha maior missão nessa vida como Claudete é aprender a viver a vida com alegria, com gratidão, a celebrar a vida, mesmo com as dificuldades, porque em algum outro momento eu desisti. Aliás, não é só uma missão sua. Acredito que de todo ser humano seria viver a vida com alegria. Porém, muitas vezes passamos uma vida inteira aqui pensando que a felicidade é o potinho de ouro no final do arco-íris. Isso é uma crença. E esse arco-íris nunca chega. Porque lembra quando você é criança que você caminha, vou procurar o fim do arco-íris para achar o potinho de ouro. Você tá lá, você vai. E muitas vezes parece que a gente vive essa vida. Sim. Que acontece que os apagões, a gente às vezes leva sustos, que a vida nos mostra, peraí, chegou a hora agora de você, quem sabe, partir para um outro plano, sem ter vivido a felicidade que Deus te proporcionou, que, sei lá, aquilo que você quiser acreditar. Porque pode parecer, muita gente pensar, não, a minha religião pensa diferente. Eu tô fazendo esse adendo porque eu sei que tem muitas pessoas que nos ouvem, nos veem agora, e estão pensando assim, mas não é isso que eu acredito. Tudo bem, tá tudo bem, cada um acredita naquilo que quiser acreditar. Mas leve como conselho, você veio nessa vida para ser feliz. Faça o melhor que você puder, porque a vida, é um sopro. E eu presenciei isso essa semana num sopro. Sim. Que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu agora aqui? Foi um apagão. E isso está muito mais próximo da gente do que a gente pode imaginar, né? Sim. Você vivenciou isso, você eternizou através de um livro, mas transformou a tua vida. E, inclusive, Tete, quero saber aqui que você também, hoje, você é colaboradora da Dueto Concept. Sim. Aliás, quem não sabe, vá lá na Dueto Concept conhecer a Tete, ela vai te atender muito bem. Mas também, esses teus cursos aqui oportunizaram que você também possa transformar outras vidas. Sim. Tá, me conta como. Então, como eu já falei, né, eu fiz muitos cursos, né, com relação voltado para atendimento com mulheres, né, e aí também a numerologia e sou facilitadora da lei do tempo, né. O que é a lei do tempo? Às vezes é um termo meio novo, né, que as pessoas não ouvem falar muito, mas não tem nada a ver com religião, tem a ver com a gente entender que a nossa vida ela é feita momento a momento. Então, cada momento é um presente. Então, cada momento é único. E o que nós temos feito com os nossos momentos? Quais as memórias, quais as experiências que nós estamos vivendo? Então, o estudo do tempo, a gente estuda as frequências, que são a frequência que nos traz uma compreensão e um movimento a ser realizado em cada dia. Então, a gente não vive mais apenas de qualquer jeito a vida. A gente vive mediante um propósito, um objetivo, que são os movimentos que vão gerando pra gente um novo padrão. Então, quando a gente para de nutrir aquilo que nos aprisiona e começa a criar um novo padrão, a gente começa a nutrir, então, esse novo caminho, né?
lembrando que não é algo automático que às vezes as pessoas querem, né? Que seja assim algo rápido. A gente precisa construir esse novo caminho, né? E não parece que está mais claro a necessidade da gente aproveitar cada vez mais o tempo? Com certeza. Né? Me parece que assim, cada vez mais está abrindo essas cortinas assim de mostrar de fato, peraí, aproveita mais o tempo. Facilitadora da lei do tempo. Que interessante, eu não tinha Nunca ouvi falar. não tinha ouvido falar ainda disso. Por exemplo, hoje a gente está numa frequência que fala da gente se dedicar através da universalização do ser, nutrindo esse ser. Não é aquilo que eu faço ou aquilo que eu tenho, mas é quem eu sou. É o início de tudo. Então, quando a gente começa, quando a gente tem uma ideia, né? Então, essa ideia é imaginar como assim, a ideia veio, então eu fiquei grávida. E aí vem os 9 meses que eu tenho que nutrir essa gestação. Uhum. E depois desses 9 meses, ou 260 dias, é que vai nascer esse ser, essa ideia, né? Então, assim, o que eu estou nutrindo para gerar esse nascimento? Então, hoje é esse dia onde a gente... a memória é o que alimenta o nosso movimento. E se eu alimento memórias que me aprisionam, então eu vou continuar na prisão. Então, eu preciso nutrir a liberdade. E como que eu faço isso? Através da compreensão, de buscar a consciência, buscar o autoconhecimento, saber quem eu sou, como que eu funciono, né? E aí o movimento a ser feito no dia de hoje é a cooperação, onde a gente coopera com o todo, onde a gente se dedica, onde a gente faz, né, algo para que isso aconteça. E tudo isso está dentro de um propósito, né? Então, existe o passo a passo a ser seguido. E quando a gente tem, é como um manual que a gente pode seguir, onde dia a dia a gente olha para aquilo que acontece com a gente e a gente pode olhar de uma nova forma, para as mesmas coisas, dar um novo direcionamento, né? Então, tudo isso é o quê? A gente precisa se conectar com a espiritualidade. O que acontece no mundo espiritual, tudo acontece primeiro lá. Depois a gente materializa, a gente manifesta. Então a gente quer mudar muitas coisas no mundo físico sem mudar, sem entender o que está no mundo espiritual. A gente pode fazer o que a gente quiser, mas se não está alinhado com o espiritual, vai chegar um momento e aí tudo aquilo vai desmoronar. E aí valeu a pena? Exato. Ou seja, uma conexão alma, espírito. Um ser inteiro, que Exato. é feito de corpo, alma e mente. Somos seres muito complexos até demais para entender, e eu sei que esse assunto pode ter parecido muito complexo para você. Se pareceu, volta, assiste desde o início, porque ele vai ficar gravadinho aqui. Se você gostou, compartilha com alguém. Se gostou mais ainda, dá o seu like. Comenta aqui o que você achou do nosso programa. Deixa um recadinho para Tete Grunivaldi ou Claudete Ferreira. Se quiser adquirir o livro Rompendo as Prisões, como é que faz? Aí pode deixar nos comentários ali, ou se não, daí chamar no WhatsApp, que depois eu deixo contigo. Exato, vamos deixar os números da Tete aqui também. O seu Instagram é Tete Grunivaldi. @Tete Grunivaldi, exatamente assim, ó. Tete, escreve TT Grunivaldi. Isso. Tá? Procura lá, vai deixar aqui, pode adquirir o seu livro com ela. Tô doida pra ler esse livro, porque realmente, assim, só pelo spoiler que ela deu aqui, uma folheada que eu dei, me interessou muito, porque é um assunto muito próximo, não só pelo que me aconteceu, mas é pela vida inteira. Somos seres complexos, assim como você, que eu tenho certeza. Agradeço por você ter aceito o meu convite. Principalmente por você ter contado a tua história maravilhosa de vida. Muito obrigada. Se ela disse que era um sonho estar aqui, pra mim foi um sonho você ter vindo, tá? Ela aceitou meu convite, liguei pra ela hoje e falei assim, tua história eu preciso contar aqui. Vamos lá, vem aqui comigo, porque é muito mais sobre
quem a gente pode atingir com os nossos acontecimentos do que sobre nós. Quando a gente se cura e a gente consegue transmitir isso para alguém, a gente está sendo o facilitador, quem sabe, da cura de alguém. E não é sobre a gente falar sobre as nossas vulnerabilidades ou fraquezas, mas sim sobre a gente mostrar que nós somos seres humanos. E como seres humanos, somos eternamente falhos, frágeis, né? E vulneráveis. Tete, muito obrigada por ter vindo aqui, ó. Deixa eu te dar um abraço de longe, assim, depois a gente se abraça. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você que ficou conosco aqui, Tiago, que operou as câmeras, a equipe. E eu sempre falo, desejo a você um excelente sábado. Agradeço aos nossos patrocinadores, Cicobi Credial, Drogarias Bem Popular, a Dueto Concept e as Chique Bijus. Mas, principalmente, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui e desejo que a gente possa voltar no próximo sábado, se assim for a vontade dele. Um grande beijo. Tchau. Deu boa?